sua história, assim, muita gente conhece, né? Principalmente depois do retorno para o Brasil, né? E quando a gente fala daquela questão do timing, né? Eu acho que você pegou um momento que você se tornou a poster girl, né? Do empreendedorismo, né? Das startups, das meninas, né, liderando, né? E tudo mais. Então tem muita questão do timing, né? E aí você pegou aquela questão da pessoa, o momento, o talento e tudo mais, né? Então acho que todo mundo sabe dessa história, né? E de repente houve um momento de muito aprendizado pelo que você passou, né? E aí eu acho que daí em diante, né? Houve, eu não vou falar a palavra hiato, porque você acha que nunca deixou de atuar, talvez um pouco mais fora dos holofotes, né? Por uma decisão pessoal sua, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento, né, dessa trajetória meteórica de crescimento e onde que foi o ponto da inflexão, né, de aprendizados. Ótimo, nossa, tem muita coisa para a gente falar. Vamos ver. Vou pegar um recorte bacana, até pensando no seu público e no tempo que a gente tem aqui, tá? Então, vamos começar um pouquinho de trás para frente. Não retomando necessariamente a história meteórica, né, acho que muita gente conheceu A Menina do Vale, meus outros livros e tal, mas só para as pessoas se situarem, uma linha condutora do que eu amo fazer e do que eu faço pelos últimos 7 anos, né, até para explicar também hiatos, não hiatos, o que é hiato, o que não é, e aprendizados, e dores, perrengues, conquistas, erros, acertos, vamos pincelar tudo e pode tocar em ferida, pode tocar em cicatriz, vamos abrir aqui para a galera poder aprender junto, né. Mas nos últimos 7 anos, desde que eu vim para o Brasil e fundei a Fase Nova, eu fiz tantos projetos que às vezes as pessoas não sabem bem o que afinal essa Bel faz, né? Então existe uma linha condutora em tudo. Existe uma linha, às vezes nem eu sei o que eu faço. Não, mas existe uma linha condutora em tudo. E eu só quero explicar para as pessoas essa linha condutora para entenderem também qual que é o meu olhar para a vida e qual que é o tipo de trabalho que eu busco fazer, até para o meu próprio crescimento e para compartilhar com os outros depois. O que eu faço na Fase Nova é identificar pessoas, países, causas, empresas que são interessantes por algum fator, e às vezes algum fator bem sutil, que as pessoas nem estejam explorando ainda aquele fator para aprender sobre ele. E daí, aqui na Fase Nova, a gente desenha projetos para poder mergulhar nesses países, empresas, pessoas, causas, e vivenciar algo transformacional para nós primeiro, e quando eu digo nós, sou eu, meus sócios, alguns clientes premium. E daí, ao vivenciar experiências diferentes, que nos colocaram num lugar que para mim foi diferente, eu traduzo aquilo que mais nutriu minha alma mesmo. Não apenas coisas legais de liderança, claro que isso a gente também faz, mas coisas transformacionais no nível humano mesmo, que agregaram no dia a dia, agregaram para mudanças grandes na vida. E a gente traduz as vivências de uma forma que as pessoas que não vivenciaram possam participar de alguma maneira e despertar de alguma maneira. E daí, quando eu digo traduzir vivências, experiências, pode virar um livro impresso, pode virar uma conferência, pode virar um curso online, que são coisas mais conteúdos, mas pode virar um aplicativo, pode virar uma plataforma, pode virar um reality show, pode virar um gibi para criança, pode virar um jogo de cartas para RH, pode virar um programa para rádio. Então, ao longo dos últimos 7 anos, a gente fez mais de 150 desses projetos, né? Então a Fase Nova é uma mistura de uma agência e um laboratório de inovação para nós mesmos, né? A gente também... E um playground da Bel. É o meu playground. Para exercitar sua curiosidade intelectual. Exatamente. Então foi a forma que eu consegui traduzir essa paixão por tecnologia e por pessoas. E sempre fiz diversos projetos. Alguns estouraram, viraram hits positivos. Um estourou, virou um hit negativo. A gente pode falar dele também. E vários também viraram, são projetos que são mais fechados para certas geografias, algumas não são lançadas para fora, alguns projetos são até feitos com empresas, fechados para empresas, né? Então a gente fala que às vezes a gente também age como, eu chamo de entrepreneur in company, que é um empreendedor dentro da outra empresa. Então assim, só para entender, tem muita coisa que já rolava e era desconhecida, muita coisa que rolou e não conhecem, mas sempre teve essa linha condutora de procurar coisas diferentes. E ter essa paixão mesmo, né? Poxa, se eu não entendo algo, se eu não conheço algo, eu vou na fonte, eu vou conversar, eu vou aprender, eu vou ver o que tem de diferente, vou crescer. Então, sempre teve essa paixão, né? Além da tecnologia, de todas essas coisas. Agora, então, vamos falar de timing, de repente, ser a pessoa que está carregando alguns assuntos. E vamos falar sobre, né? Tem essa expressão em inglês, the good, the bad and the ugly. O bom, o ruim e o feio, né? De conseguir algumas coisas gigantes. E daí, cara, a gente tem tanto para falar, até porque eu gosto muito de autoconhecimento, e nos últimos 2 anos
eu mergulhei, assim, eu sei que você já fez isso alguns anos atrás também e gosta disso. Eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento profunda, minha comigo mesma, não para Você lançar para viajou fora. bastante por isso também, né? Acho que também junto com as Viajei. coisas da fase nova, né? Algumas coisas são projetos da fase nova, mas tinha também um projeto meu comigo mesma, que não sei se eu vou lançar em algum dia, que eu escrevi 7 livros autobiográficos desconstruindo o meu comportamento. Né? Porque às vezes coisas dão certas, mas vêm de comportamentos que podem ser melhorados. Às vezes coisas dão errado, mas vêm da melhor intenção possível. Então, assim, é muito rico você ter a oportunidade de conseguir dissecar histórias com total autorresponsabilidade mesmo, sem querer, né, colocar culpa em nenhum lugar ou em ninguém, por mais que tenha circunstâncias complexas na vida. Mas isso foi muito rico na minha vida. Mas vamos lá para um recorte, então, né? Tem tanta coisa para falar. Na primeira parte do que você falou, do quanto foi incomum, né? Tudo foi muito incomum na minha vida, na verdade. É tudo muito intenso na minha vida. Até o que não é público é muito intenso. Minha vida é muito intensa. Eu acho que eu sou intensa demais. E eu percebo que até a trajetória dos primeiros anos de volta ao Brasil, né, daquela época que estourou a Menina do Vale e que estourou outras coisas também, tour de palestras, alguns cursos da Fase Nova e tantas outras coisas, né, Be Drink, daí já era mais como uma plataforma, reality show. Eu reparo agora o quanto minha vida foi incomum, tanto no positivo quanto nas crises. Né, nos dois lados foi incomum. E acho que não é à toa, né? Porque quando eu olho para os meus parâmetros do que é vida para mim, eu priorizo aprender. O meu parâmetro é sempre aprendi, o que eu aprendi, o que posso aprender mais. Isso às vezes complica, né? Porque às vezes o caminho de maior aprendizado não é o caminho nem mais eficiente, nem mais fácil. Então também tem muita coisa para falar aí. Agora, primeiro, vamos falar o quanto foi incomum esse lance da inspiração positiva, né? Porque, colocando em contexto, eu passei 7 anos nos Estados Unidos, dos 18 aos 23, 24, quando eu voltei. Quase fazendo 25. E não só nos Estados Unidos, né? No MIT, no Vale do Silício. E isso reforçou muito de todos os olhares que eu já tinha, que eu achava que era possível e que eu via acontecendo com possibilidade. Então, praticamente toda a minha vida adulta, quando eu tinha voltado para o Brasil, dos 18 aos 24, 25, eu tinha uma cabeça de Vale do Silício e MIT, né? Que é uma cabeça muito diferente do Brasil, né? E parte até de eu querer voltar era para compartilhar isso, porque mudou a minha vida poder experienciar isso na pele, né? E eu acho que foi incomum o quanto demorou para ter um backlash, na verdade. Eu acho que foi... A parte positiva durou muito também. Porque eu vejo que eu voltei sem receios. Então, como a gente está falando aqui, né? Eu até... Se a minha comunicação não é do coração e 100% autêntica, eu não consigo falar. Alguns hiatos e alguns silêncios é porque se eu não sinto que eu consigo vir do coração e explicar sem fazer bagunça, sem atacar, sem estar quebrada, eu tenho até uma dificuldade com isso. Então, foi interessante que eu cheguei, né, ainda com um olhar de menina, com outras porradas que tinha levado na vida, mas não eram públicas. Tinha um certo repertório e muita coragem, por vivências reais. Mas o que eu reparo eu passei 4 anos no Brasil, vivendo uma realidade Vale do Silício, conseguindo trazendo para cá, inclusive fazendo projetos nessa pegada, sem backlash, sem separada, sem ser duvidada. E isso eu acho extremamente incomum, na verdade. Eu, inclusive, acho que parte da quantidade absurda de projetos que a gente conseguiu fazer, teve anos que a gente fez mais de 30 projetos num ano só, projeto grande, tá? Não tô dizendo, tô chamando um livro de projeto, tá? Então, tô falando mais de 30 projetos. Livro que alguns deles viraram hits, não só um, né? E eu reparo que isso era porque eu vinha de um lugar de achar o mundo muito seguro mesmo. Eu não tinha medo e não tinha medo de compartilhar enquanto estava aprendendo ainda. Que é algo muito bonito e muito difícil de encontrar, porque a gente leva porradas na vida mais cedo normalmente. Eu levei outros tipos de porradas. Para as porradas que eu tinha levado, eu tinha uma coragem muito boa e tinha conseguido driblá-las até então, né? Você não se forma no MIT sem porradas, você não sobrevive no Vale sem porradas, mas era outra natureza. Nenhuma delas tinha sido algo que tinha quebrado minha confiança em algumas coisas que para mim eram base, assim. E eu acho que todo mundo de um momento ou outro, às vezes mais cedo, sofre isso. Então, para mim, foi interessante que aconteceu aquele lance, né? De repente, Bel virou dona de 3 assuntos: startups, MIT e Vale, numa magnitude maluca, porque assim, tinha muito empreendedor, inclusive brasileiro, fazendo coisa maior do que eu no Vale. Basta dizer Instagram, o Mike né, um dos cofundadores do Instagram. Sim, é brasileiro. A gente falou sobre isso em 2011, né? Sim, a gente falou sobre isso. Então, assim, e era interessante porque eu sempre tentei vir de um lugar que eu mostrava, eu sou uma aprendiz compartilhando enquanto faz. E, na verdade, isso tem um puta valor, Léo. É uma coisa muito difícil, porque as pessoas têm medo de compartilhar o que estão aprendendo ainda. E o que eu acho em comum foi conseguir manter isso por 4 anos. 4 anos fazendo isso, de um olhar que
desde a primeira coisa, poderia ter gerado muito desentendimento, porque era uma cabeça do vale numa bolha brasileira. E eu acho que então teve primeiro um incomum do positivo. E muito especial, e que eu acho que nem eu tinha noção do quanto aquilo era incomum, protegido, seguro, né? Não tô dizendo, uma coisa é ser protegido seguro quando você tem 1000 pessoas te ouvindo, outra coisa é ser protegido seguro quando você tem milhões de pessoas te ouvindo.